Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, por estarem conosco mais uma vez no programa As Chaves do Paraíso, um programa que procura trazer a você a cultura islâmica, a história do Islã, as verdades dogmáticas da religião islâmica e também trazer a visão dos muçulmanos sobre questões candentes, questões importantes do mundo atual. Nós estamos, nesse período do calendário islâmico, nos aproximando de um mês muito importante, o segundo mês do calendário islâmico. Estamos deixando o mês de Muharram, entrando no mês de Safar. E o mês de Safar, ele tem datas que são datas bastante importantes aí para os muçulmanos. E nós vamos falar um pouquinho dessas datas importantes na oportunidade, no programa de hoje. Para isso trouxemos o nosso querido Sheikh, nosso guia, nosso líder, Sheikh Mohammed Rida. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Mais uma vez um grande prazer tê-lo conosco aqui. Prazer, tudo é meu. Não é? Nessa oportunidade, como falaremos aí, para começar, Maulana, se o senhor nos permite, falar sobre a partida do profeta, o falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que aconteceu nesse mês de Safar, não é? E abordaremos também, se nós tivermos a oportunidade ao longo do tempo, aí dessa meia hora, de falar também do falecimento do Imam Hassan alaihi salam e também o martírio do Imam Rida alaihi salam, que a paz esteja com eles. O profeta Muhammad, um farol que ilumina a humanidade até os dias de hoje e que nos deixou claro, porque era um ser mortal como nós, não é? E como legado deixou a religião islâmica a mensagem do verdadeiro monoteísmo, da crença no Deus uno e único. Quais os aspectos relevantes que o senhor poderia destacar, não é, ao falar do falecimento do profeta Muhammad? Deus o abençoe, a sua família e o saúde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Falar sobre o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sua família purificada, não é uma questão que cabe num programa de meia hora. Ainda temos outros assuntos também, né? Antes de entrar, eu vou falar uma coisa. Mês de Muharram e Safar, 2 primeiros meses no calendário islâmico, são super importantes por eventos que tem durante estes 2 meses e finalizam com o falecimento do profeta Muhammad, martírio do Imam Hassan, neto do profeta, né, irmão do Imam Hussein, e Imam Rida alaihi salam, que é o 8º imam na tradição xiita, também descendente do profeta Muhammad. Então, é um mês que começa com os dias de Ashura, de martírio do Imam Hussein, 2 meses que começa assim, e finaliza, 60 dias, finaliza com o martírio do Imam Hassan, falecimento do profeta, e martírio do Imam Rida alaihi salam. Também outros eventos que nós temos, acontecimentos que nós temos durante esses 2 meses, como Arba'in, como a questão de cativeira da família do profeta Muhammad, da família do Caravana do Imam Hussein e outras questões que temos ao longo desses 2 meses. Por isso é famoso na tradição xiita que dizemos que o xiismo e o Islã xiita está viva todos esses 2 meses. Porque estes 2 meses dão oportunidade para nós lembrarmos das figuras islâmicas, conversarmos sobre as vidas deles. O povo voluntariamente vem e senta para escutar com a maior voltagem, que é muito importante. As pessoas que sabem as religiões, estudam as religiões, é difícil juntar pessoal, o povo para falar, mas na tradição xiita isso tudo acontece com amor pelos Ahlul Bayt alaihi salam. E não é só esses 2 meses que nos outros eventos, aniversários dos falecimentos ou aniversários de nascimentos dos imãs, que a paz esteja com eles, também nós temos, do profeta também, nós temos essas reuniões, esses majalis, encontros em nome dos Ahlul Bayt, em nome da religião. Então, uma grande oportunidade
que nós temos. Agora, no final do segundo mês, final do mês Safar, nós temos o falecimento do profeta Muhammad. Sobre a vida do profeta Muhammad, dizer, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, sua família purificada, ele nasceu no ano 570 depois de Cristo, né? No ano que é conhecido como ano de elefante, porque aconteceu aquela história de elefantes do rei de Iêmen na época, que atacou para Kaaba, casa sagrada. Não sei, os telespectadores estão vendo Kaaba, casa sagrada em Meca, que na época o dono da chave dessa casa era a avó do profeta Muhammad, ele que cuidava da chave, e sempre era na família do profeta Muhammad, da tribo do profeta Muhammad, tribo Quraysh se chama, Qurayshitas, alguém ouviu? É sobre a tribo do profeta Muhammad. Então, levou 40 anos até ele receber a missão profética. Aí na infância, o que aconteceu nos outros programas podemos conversar, na juventude, mas qualquer coisa, ele casou com Khadija antes de receber a missão profética, quando ele tinha 26 anos só. Daí, quando recebeu a missão profética, tinha 40 anos. Já você calculou, 570 nasceu, né? 40 anos, então fica 610, recebeu a missão profética. E toda a jornada islâmica na vida do profeta levou 23 anos. Então o profeta tinha 63 anos que faleceu, né? E a jornada da missão profética até o falecimento levou 23 anos. Vamos agora dividir por partes importantes. Quando recebeu a missão profética, ele tinha a missão de divulgação oculta, escondida, convite escondido, né? Ele convidava as pessoas, mas ocultamente, não falava, não publicava a missão dele. Isso levou 3 anos. Depois de 3 anos, que igual muitos profetas, né? Não muitas pessoas aceitaram o convite dele. Muitos profetas foram assim. O profeta Noé, segundo o Alcorão Sagrado, só o período de divulgação religiosa, o convite dele levou 950 anos. Mas enfim, vocês sabem a história. Quantas pessoas acreditaram nele? A maioria estavam zombando, né? Então, o profeta Muhammad também durante 3 anos não conseguiu muitos muçulmanos, mas foi um preparativo, para o povo pouco a pouco saber, porque ele ia em Meca ao lado de casa sagrada, que na época era lotada de ídolos, né? As pessoas guardavam os ídolos dentro de casa sagrada. Entre aspas, vou falar que a casa sagrada foi reformada pelo profeta Abraão, filho dele Ismael, né? A casa sagrada existia, Kaaba, que significa cubo, porque quadrada, existia antes de islamismo, né? Então, nós acreditamos que profecia, os profetas são continuação um do outro, né? Tá. Então, o profeta Muhammad rezava ao lado de Kaaba. As pessoas já estavam vendo que ele está rezando da outra forma, não está rezando igual a nós. Aliás, o profeta Muhammad nunca adorou um ídolo. Sempre, durante 40 anos, antes de receber a missão profética, ele ia na caverna Hará e adorava a Deus por um mês. Ele nunca adorava ídolos, ele seguia a religião do profeta Abraão, né? Ele era Hanif, segundo o Corão. O Corão chama Hanif, os seguidores do profeta Abraão. Tá. Depois de 3 anos, começou 10 anos mais difíceis da vida do profeta em Meca.
muito difícil. Quando o profeta publicou o seu convite, vou resumir, publicou o seu convite, daí começou o perigo que o pessoal, líderes, governantes da cidade sentiram pelo esse convite, causou ameaçar o profeta, causou tentar convencer ele com a ganância, disseram para ele que o que você quiser nós damos, e incomodar, perseguir. Talvez seja importante até, Sheikh, perdão por interrompê-lo, ressaltar que nessa época os árabes eram politeístas. Então até existia a Kaaba, mas como o senhor bem mencionou, havia figura de ídolos ali, e cada tribo chegava para fazer o culto do seu ídolo de pedra, enfim. Isso. E quando o profeta Muhammad chega com a mensagem monoteísta, ele chega com uma mensagem revolucionária que abalaria as estruturas daquela sociedade que tinha até todo um comércio, uma atividade econômica estruturada em torno desse culto politeísta, né? Então daí essa resistência contra o profeta. E quais são as mensagens principais do islamismo? Igualdade. Então, lutar com escravidão. Na época, só eles tinham escravas. Então, chegar uma pessoa a falar que não pode. Chegar uma pessoa a falar que ídolo não pode. Ídolo está trazendo comércio para eles, está trazendo dinheiro. As pessoas oferecem coisas para cá, e eles que pegavam de lugares diferentes do mundo, né? Então, porque falei, Casa Sagrada antes do islamismo era conhecida como lugar religioso, templo sagrado, né? Então, por décadas, por séculos, era um lugar de comércio e visitação. Então, o pessoal estava vendo que uma pessoa chegou e está falando contra tudo isso, ainda falando sobre igualdade, que eu tenho que receber o que um escravo recebe. Então, não vão aguentar. Daí acharam perigoso, ficaram agora lutando e ficaram contra, enfrentando. Tá. Então o profeta Muhammad 10 anos sofreu, tão que ele mesmo falou: não há nenhum profeta que foi incomodado igual a mim, foi perseguido igual a mim. Na história tem que tinha pessoas que todos os dias jogavam lixos em cima da cabeça dele. Imagina, todos os dias. Davam dinheiro para crianças, para pessoas correr atrás e jogar pedra. Pessoas xingavam, pessoas ameaçavam, eles mesmos. Qualquer pessoa se convertia ao islamismo, eles iam atrás e incomodavam, tentavam convencer para voltar, né? E se fosse escravo, ainda matavam. Isso tem bastante história nos livros sobre isso. Matavam os escravos convertidos. 10 anos passou assim, até fizeram muitas coisas, até chegou a época de migração profética. Daí, ultimamente, alguém falou que vamos fazer o seguinte: de 40 tribos, cada tribo manda um guerreiro, nós vamos matar o profeta, ninguém vai saber quem matou. Então, enquanto o profeta estava na cama, eles estavam esperando. Ele percebeu através da revolução, da revelação. Daí, quem dormiu no lugar dele, ficou no lugar dele, foi Ali. Daí ele migrou. Começou calendário islâmico, calendário lunar, este dia. Então, Hijrita, quem ouviu, Hijra significa migração. Então, o calendário Hijrita, que hoje estamos no ano 1447, né, começou daquele dia que o profeta migrou de Meca para Medina.
E Imam Ali dormiu no lugar. Desde aquele dia até 11 anos, né? Porque o profeta faleceu no mês de Safar, ano 11 Hijrita. Então, 3 anos, 10 anos, migrou mais 10 anos, porque o 11º ano não foi muito, né? Só mês de Muharram e Safar, 2 meses. Então não é considerado 63 anos que eu falei. Daí o profeta faleceu quando estava vivendo 10 anos em Medina. Últimos 2 anos da vida do profeta Muhammad também tem muitas histórias que recomendo ler. Eu estou dividindo para saber onde que a pessoa tem que procurar e estudar. Nos últimos dias da vida do profeta Muhammad, ainda o islamismo estava enfrentando ameaças. Porque imagina uma religião nova que acabou de se estabelecer, Império Romano, Império Persa, dos 2 lados, ainda outros inimigos. Império Abissínio, né? Etiópia. Daí isso, a Etiópia não, Etiópia era amigo. Isso tem uma boa história para falar que uma das pessoas que sempre ficou amigo do profeta Muhammad e ajudou foi Etiópia e rei cristão da Etiópia. Isso é uma história bonita, até podemos falar no programa, porque o profeta, para proteger a religião, para ter apoio naqueles 10 anos que eu falei, que sofreu muito em Meca, para salvar um grupo dos muçulmanos, mandou eles migrarem para Etiópia. E o rei da Etiópia apoiou e abraçou e não devolveu para incrédulos, não devolveu para politeístas de Meca. Porque eles levaram presentes para devolver migrantes, mas ele não devolveu e apoiou o profeta. E uma amizade forte que foi até fim da vida do profeta Muhammad e até depois continuou. E até nós temos companheiros do profeta da Etiópia, e esse precisa de outro programa. Mas Império Persa e Romano, de 2 lados, e também hipócritas dentro, e incrédulos politeístas que só pela língua são muçulmanos, não são muçulmanos. Porque quando o profeta entrou em Meca, conquistou Meca, não matou ninguém. E qualquer pessoa que só testemunhava pela língua, dizendo que eu sou muçulmano, que acredita em Deus único, acredita que Muhammad é mensageiro de Deus, ele perdoava, simplesmente. Até as pessoas que incomodaram ele, até as pessoas que mataram os parentes dele, ele perdoou. Daí chegou os últimos momentos dele. Eu vou deixar uma mensagem sobre a vida do profeta Muhammad, que até podemos dizer que é uma mensagem sobre o islamismo. É interessante saber. O Islã é uma religião de raciocínio, de argumento. Onde você quiser, é lógico, tem argumentos, né? Você não pode achar nem um ponto sem argumento, sem lógica, sem raciocínio. Tá? Mas o profeta Muhammad, mesmo tendo argumento, mesmo tendo raciocínio, como conquistou aquele povo, a era da ignorância, matavam até menina que só sabiam de guerra, né? Como conquistou? Não foi com argumento, não foi com raciocínio, que falei o Islã tem, mas foi com moralidade, foi com ética, com as ações, né? Foi com bons comportamentos, né? Com as ações, com akhlaq, que nós chamamos em árabe, né? Que até ele falou, que falou, inni bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Você quer saber o motivo de que eu fui enviado?
eu fui enviado para aperfeiçoar, né, as questões morais, os comportamentos, né? Tudo que o profeta conseguiu, eu indiquei que uma pessoa jogava lixo na cabeça do profeta. Eu vou dar como exemplo, para saber como ele conquistou. A pessoa todos os dias, porque recebia mensagem que essa pessoa, peço desculpa para o profeta também, que ele é majnun, é louco, diziam, como diziam para outros profetas também. Falavam que ele enlouqueceu e está dizendo as coisas que não é normal, né? Então a pessoa, como as pessoas hoje em dia, vendo um muçulmano, tentam falar uma coisa só porque recebeu uma mensagem de um filme, de distorcida, série, uma mensagem distorcida. Uma desinformação, por exemplo, receberam, né? Uma desinformação que receberam sobre os muçulmanos e tentam, por exemplo, falar alguma coisa na rua, não deixar os muçulmanos passar com paz, ou uma muçulmana especialmente, né? Porque é mais claro que a muçulmana, mais visível. Então essa pessoa também jogava lixo na cabeça do profeta Muhammad, sempre. Ainda o profeta Muhammad não era de uma tribo fraca, não era? Era de uma tribo forte. Quraysh era tribo forte. Eu falei, dono de chave de Kaaba era dessa tribo. Daí, mas na história tem que um dia o profeta estava passando no mesmo caminho, mesma rua, e não jogaram lixo. Ficou esperando não jogar o lixo e perguntou: cadê o nosso amigo? Assim, com essa palavra: cadê o nosso amigo? Disseram para o profeta que ele está doente. Ele falou: sério? Onde que ele mora? Procurou o endereço e foi e visitou ele. Na história tem quando o profeta entrou na casa dessa pessoa, essa pessoa, vendo o profeta, disse: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Isso só um profeta pode fazer. Acreditou nele. Acreditou nele e se converteu naquele instante. Pronunciou a shahada. Nessas histórias nós temos bastante. Que o profeta com a moralidade, com os comportamentos conquistou o povo, né? E outra coisa que quero deixar aqui, se nós rememorarmos essas datas, para nós é importante, porque já aqueles que já assistiram os nossos programas já sabem por valores que essas pessoas deixaram para a humanidade. Porque eles são exemplos. Não é algumas datas para choro. Não é só para choro. Que choro é uma conexão emocional com eles que temos que ter. Não é que o corpo deles. A alma deles é mais próxima com Deus. Então, nós também teremos que nos conectar com almas deles, conectar nossa alma com a alma deles. Então, precisamos de ter uma conexão emocional que vem através de choro. Que choro também não é só isso. A função de choro, de lágrimas, não é só isso. Também é mostrar que eu gosto de alguém. Mostra amor. Mas não é só isso. Também é um tipo de declarar crítica contra aqueles que mataram essa figura. Também é uma forma de manter viva a memória deles, né? Choro também temos um programa só falar sobre choro, mas não é só choro. Nós estamos mantendo vivo nessas datas para nós
uns dias cheios de lição sobre a vida para a gente extrair e colocar na nossa vida. A gente teria que falar nesse programa ainda sobre o martírio do Imam Al-Hassan e do Imam Rida, Maulana, mas como nós temos 5 minutos, eu acho que a gente poderia terminar falando do profeta Muhammad e falar dos imãs Al-Hassan e Rida, assalam, que a paz esteja com os dois, numa próxima oportunidade. Então, se o senhor puder fazer um fecho da sua fala, ressaltando a moral, as práticas, os ensinamentos do profeta Muhammad. Sim. Então, sobre o falecimento do profeta Muhammad, vou dizer, eu vou finalizar assim. A questão, um ponto histórico importantíssimo no islamismo aconteceu imediatamente após o falecimento do profeta Muhammad. Então, quem seguir essa jornada histórica, chegamos ao ponto de falecimento do profeta Muhammad. O que aconteceu na época, 11 Hijrita, um grupo disseram agora quem vai ser sucessor desse profeta? Será que ele apresentou ou não apresentou? Aqui nós temos que dizer a diferença entre a vertente xiita e sunita vem aqui, neste ponto. Grupos xiitas disseram que o profeta sim apresentou o sucessor dele, que é o Ali, e o grupo dos muçulmanos, que sejam os irmãos sunitas, disseram que não, o profeta não apresentou. Então eles disseram, tá, nós temos que escolher um sucessor para profeta. Grupos xiitas disseram que não, essa sucessão do profeta não é uma posição que o povo possa escolher. O profeta tem que escolher, Deus tem que escolher. Então eles seguiram a família do profeta Muhammad. E os irmãos sunitas escolheram os califas e seguiram os califas. Começou aqui. No último ano da vida do profeta Muhammad aconteceu aquela peregrinação de despedida que uma vez nós falamos. E lá é um dos pontos históricos que ele deixou claro a questão da sucessão dele e apresentou Ali como sucessor dele, que continuou, agora só para abençoar o programa, trazendo o nome do Imam Hassan e Imam Rida, que continuou com o Imam Hassan como segundo imam e terceiro Imam Hussein, e quem já assistiu sabe que quarto é Imam Sajjad, e quinto Imam Baqir alayhi salam, sexto Imam Sadiq alayhi salam, o sétimo Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, e o oitavo é Imam Rida alayhi salam, que estamos devendo um programa conversar sobre ele. Já falamos, quem lembra, uma vez falamos sobre aqueles encontros científicos de debate interreligioso que ele fez, já falamos, mas sobre o martírio e outros aspectos da vida dele não falamos. O nono imam é filho dele, Imam Jawad, 10º imam, Imam Hadi, 11º é Imam Hassan al-Askari, e último imam, Imam Mahdi, que Deus apressa a chegada dele, que nós estamos esperando que Deus permita o reaparecimento dele. Eu uso essa palavra, reaparecimento, porque ele já está vivo, ele já está entre nós, só que está vivendo ocultamente. E isso por quê? Porque ao longo da história, tantos representantes que Deus enviou, o povo ou mataram ou perseguiram, ou daí o último ele falou que já vou mandar para ele viver ocultamente até eu permitir reaparecer. E falaremos sobre todos esses imãs, se Deus quiser, inshallah, na sequência de programas que nós temos aí. Querido telespectador e querida telespectadora, muito obrigado mais uma vez. Mande sua mensagem, sua crítica, sua sugestão. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.